Vamos agora a algumas noções do português, dentro do português a parte de gramática. Antes da gente começar a estudar gramática, a gente tem que ter uma noção que a gramática não é necessariamente só aquele conjunto de normas que a gente está acostumado a aprender desde o ensino fundamental, daquilo que é certo, daquilo que é errado. A gente tem visto agora no perfil dos concursos uma mudança no que diz respeito a uma gramática mais aplicada ao texto. Uma gramática que se volta mais para o conhecimento de algumas estruturas dentro da situação de uso. Então, antes da gente começar com aquele conhecimento tradicional, com conhecimento de substantiva, adjetiva, advérbio, a gente tem que ter noção do que é o material de estudo de uma gramática. Nós temos aí, na verdade, dois perfis, duas linhas de estudo de gramática, uma que é chamada de gramática descritiva e a outra que é chamada de gramática normativa. A gramática descritiva, ela descreveria o português como ele é usado. Um português com seus, teoricamente, desvios, suas variações mesmo. Uma gramática que trabalha com o uso da língua numa situação na internet, trabalha a linguagem dentro de uma crônica, nas situações tanto formais quanto informais de uso da língua. A gramática descritiva, ela se basearia em qualquer situação que estabelecesse comunicação, que usasse o português, seria material de estudo da gramática descritiva. Dentro dos concursos, não é essa gramática ainda que é o foco de cobrança. Nós ainda temos muito presente nos concursos a cobrança da gramática normativa, que vai reger e vai trazer aquilo que é considerado padrão. Ela vai ensinar o que é, não é o que é certo, o que é errado mais, mas aquilo que faz parte da norma culta. Para fazer um concurso, para ser aprovado no concurso, o aluno tem que conhecer as regras dessa norma padrão. Uma regra de concordância, aquela regra que diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, uma regência, uma crase. É o conhecimento dessas normas que vai fazer o candidato ter o conhecimento necessário para ser aprovado numa prova de concurso público. Esse vai ser o nosso material de trabalho. O nosso curso, embora trabalhe com a gramática aplicada no texto, alguns contextos relativos à semântica, nós vamos nos pautar na gramática que é a gramática do português padrão. Por questão didática, a gramática normativa é dividida em 4 sessões para facilitar o aprendizado. É claro que essas sessões elas se relacionam entre si, não tem como a gente trabalhar com sujeito sem uma noção semântica, mas existe essa divisão para facilitar o aprendizado da língua. Essas 4 divisões são fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. A fonologia seria a parte da gramática responsável pelo estudo dos sons. Então, ela trabalharia aquilo que a gente aprende como hiato, ditongo. Essa letra tem 4 letras e 5 fonemas, tipo táxi. Você tem aí 4 letras, 5 sons. A fonologia, ela vai trabalhar com acentuação gráfica, pronúncia, aqueles ditongos que tem a nova ortografia aí, que vai modificar algumas coisas daquilo que nós já aprendemos sobre a fonologia. A morfologia seria a classificação das palavras. Como se a gente colocasse o léxico do português, o conjunto de palavras que existem no português, e dividisse em gavetinhas, de acordo com as características de cada uma. Então, a gente pega, por exemplo, todas as palavras que dão nomes, nós colocamos nas classes dos substantivos. Todas as palavras que qualificam os nomes, a gente coloca na classe dos adjetivos. Durante muito tempo, o ensino de gramática ele ficou basicamente na classificação. Hoje em dia, a gente sabe que a gente não tem como classificar uma palavra se a gente não levar em consideração o contexto. E esse contexto menor da palavra seria a frase. Quem estuda a frase na gramática é a sintaxe. A sintaxe estuda a função que as palavras exercem dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então, eu vou dizer que aquela palavra é o núcleo da expressão em que ela se encontra. Se eu falo que ele é o núcleo, eu estou dizendo que ela é a mais importante. E se ela é a mais importante, é mais importante em relação a outra palavra. Hoje em dia, o estudo de gramática ele se baseia basicamente na morfologia dentro da sintaxe, que é o que nós vamos trabalhar mais lá na frente, como determinante, determinado, e nós vamos ter um momento para isso. O 4º item, que também é muito cobrado em concurso hoje, é a semântica. A semântica ela já vai trabalhar as relações de sentido das palavras dentro da frase. Então, a gente tem uma palavra que fora do contexto é considerado substantivo. Dentro do contexto, ela vai ter uma função
e vai referir a uma ideia semântica. Ela vai trazer um conteúdo semântico. Nós, durante muito tempo, trabalhamos só com análise sintática. A gente estudava, essa palavra é adjunta de nominal, é predicativo e ponto. Hoje a gente sabe que isso vai interferir na relação semântica, no sentido da frase, na produção do sentido do texto. Hoje, muitos alunos já falam assim, nossa, cobra mais texto do que gramática. Sim, o candidato competente é aquele que vai conseguir trabalhar com a relação da classificação, da função que a palavra exerce dentro da frase e qual que é o significado, qual que é a semântica que aquela palavra vai exercer dentro da construção do texto. Vamos gravar agora sobre a instituição Fundeb. Vou falar um pouquinho sobre como é a prova dessa instituição. Muitas vezes o candidato, quando faz a prova, ele fica insatisfeito, fala que a prova é muito subjetiva, ela tem pouco critério, um critério pouco objetivo e outras coisas mais. Acontece que esse candidato, muitas vezes, ele estuda uma gramática tradicional seca, pura, e acha que assim vai conseguir um bom sucesso numa prova elaborada pela Fundeb. Na verdade, a prova da Fundeb ela é muito mais textual do que gramatical. Ela cobra uma gramática aplicada ao texto. E se a gente fosse buscar em 30 questões, por exemplo, como foi a prova da Assembleia, a última prova da Assembleia, você teria de gramática seca, no máximo 2, 3 questões. Eu chamo de gramática seca aquela gramática que, se você tem um conceito decorado, você consegue realizar a prova. Uma questão de pontuação, por exemplo, uma questão de crase descontextualizada, porque a crase também tem um critério textual relacionado a ela. A prova da Fundeb em si, você tem 70%, 80% dela dentro de uma gramática voltada para o texto. Uma gramática que, se você não analisa o texto, você não consegue interpretar e marcar a alternativa correta. Por exemplo, quando o aluno fica... eu não sei o que é qualificador. O que seria qualificador? Qualificador é sinônimo de adjetivo? É parecido com adjetivo? Pode ser numeral? Pois é, esses conceitos, qualificador, elemento circunstancial, ordenador, quantificador, são conceitos cobrados especificamente pela Fundeb. Alguns deles, outras instituições cobram, mas na maior parte das vezes são cobrados pela Fundeb. Nós vamos ter aqui o conhecimento gramatical, porque ele é necessário, ele é a base para tudo, mas depois desse conhecimento gramatical nós vamos relacionar a essa nomenclatura adotada pela Fundeb. De fato, o qualificador pode ser um adjetivo, mas seria muito pouco, ou seria muito restrito dizer que qualificador é sinônimo de adjetivo. Da mesma forma que quantificador pode ter um caráter ligado ao numeral, mas também seria muito pouco afirmar que quantificador é sinônimo de numeral. Depois de cada análise, a gente faz uma aplicação, traz esses conceitos e faz uma aplicação dentro de uma questão da própria Fundeb. Como nossa abordagem aqui, a abordagem do nosso estudo vai ser uma gramática mais aplicada ao texto, eu vou trabalhar morfologia junto com sintaxe. Nós já falamos atrás que morfologia era classificação. Seria como se a gente pegasse o léxico do português, o conjunto de palavras, e dividisse em 10 categorias. São as 10 categorias são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, verbo, conjunção, preposição e interjeição. Essas classes são mais ou menos pré-definidas. Quando eu digo mais ou menos, é porque, na verdade, a gente não tem como compreender todas as situações. Um verbo que é tradicionalmente verbo, classe que define uma ação dentro de um tempo, cheguei cedo, chegarei tarde. Ele pode ser dentro de um contexto, ele pode ser um substantivo, ele pode se transformar em um substantivo. Por exemplo, o viver assusta a todos. Quando você pega o viver, viver que era uma classe tradicionalmente verbo, viverei muito, viverei pouco, ele nesse contexto ele foi transformado em um substantivo exatamente pela presença de um artigo, que nós vamos estudar em sequência. Como vamos trabalhar morfologia junto com sintaxe, nós vamos fazer um quadrinho e vamos dividir as classes e vamos trabalhar com as funções. Essa divisão, com o tempo, nós vamos preenchendo. Vamos trabalhar o substantivo, vamos ver a função do substantivo dentro da frase. Nós vamos trabalhar o adjetivo, vamos ver a função do adjetivo dentro de um contexto. Isso vai ser aos poucos. Claro que vamos começar pela morfologia, o nosso foco vai ser na morfologia, na classificação em si, e depois nós vamos passar efetivamente para as funções sintáticas. Mas então, dentro desse começo, vamos tendo uma noção das duas coisas para a gente entender o texto, a frase, e não apenas decorar
que era o que a gente tinha feito durante o ensino tradicional de português.